Olá, eu sou o Diogo Gonzaga Jaime, sou médico veterinário, sou um dos idealizadores da Connect Rossi, com mais de 20 anos de experiência no treinamento de equinos, e hoje vou falar um pouco para vocês sobre o aprendizado equino. Entendendo o aprendizado equino. Esse é um assunto bastante relevante na criação de equinos, tanto para criadores, proprietários e também e principalmente talvez para os treinadores. Por quê? A partir desse conhecimento é possível se montar um programa de treinamento mais específico e que busca resultados. Todo esse trabalho que eu vou apresentar aqui são resultados de pesquisas científicas e, obviamente, do conhecimento prático do assunto. Qual é um pré-requisito principal para a gente entender o aprendizado equino? A gente tem dois pontos fundamentais. O primeiro seria conhecer o comportamento. E por que conhecer o comportamento? Hoje está muito comum a gente falar muito em relação à humanização, exemplo, domo humanizado e coisas desse tipo. Só que esse tipo de assunto ele é muito importante e talvez ele distorce um pouco do que é o equino. O equino, na verdade, a gente precisa entender a sua etologia, o seu comportamento e a partir daí traçar metas e estratégias para se fazer uma doma ou um treinamento adequado. Então, o primeiro ponto seria conhecer o comportamento e o segundo e talvez dos mais importantes, saber nos comunicar bem com os equinos. Esse é um ponto-chave. Muita gente até entende um pouco do comportamento, até por observação ou vivência. Porém, a comunicação nem sempre ela é tão simples e ela precisa de um pouco mais de treinamento e técnica. A gente precisa partir do pressuposto de conhecer os equinos, ou seja, quem são os equinos? E quando eu coloco essa pergunta, quem são os equinos, a gente não está falando simplesmente ou basicamente que o animal é herbívoro, que se alimenta de pastagem, etc. Não, a gente está falando principalmente de conhecer o que passa na cabeça de um cavalo, quais são suas motivações, quais são os estímulos que vão fazer esse cavalo seguir ou escolher ou optar por uma resposta em relação a determinado estímulo. Esse é o ponto de partida e o conhecimento mais importante para o treinamento e, obviamente, para o resultado dos animais. Atualmente, a gente precisa ficar muito atento a um assunto bastante atual, que é a humanização dos animais. E nos equinos não é diferente. Quem trabalha e realmente conhece os cavalos deve entender e saber que o que é bom para a gente, para nós seres humanos, não é o ideal para o equino. E isso acaba gerando uma distorção. Então, para quem acompanha mídias sociais, internet, etc., vocês vão ver uma infinidade de vídeos, de textos, de relatos de pessoas que tratam cavalos como gente e acham que esse é o caminho correto. E cabe a nós, profissionais, proprietários e criadores da área, transformarmos essa realidade e mudarmos a mentalidade das pessoas para entenderem que cavalo é cavalo e a gente deve tratar cavalo a partir do seu comportamento. Bom, o pontapé inicial para se entender o comportamento é a etologia. O que é etologia? Etologia nada mais é do que a ciência que estuda o comportamento natural dos animais. Então, basicamente, a etologia vai nos falar o que é o cavalo, o que o motiva e assim por diante. E a partir desse conhecimento, a gente vai lançar a mão desse conhecimento para poder trabalhar e montar uns programas de treinamento e cronograma para apresentar o animal em pista ou qualquer outra atividade. Bom, primeiro ponto, e que é extremamente importante, o cavalo é um animal predado. Para nós humanos é um pouco difícil entender o que é ser um animal predado. Por quê? Porque nós somos predadores e nós nos comportamos como predadores. E a partir do conhecimento que o cavalo é um animal predado, eu preciso mudar a minha forma de interpretar ou de interagir com o cavalo. O que nos traz o animal ser predado? No cavalo, o fato de ser predado coloca nele um instinto de preservação à flor da pele, ou seja, para o cavalo o mais importante é manter a sua preservação, ou seja, se manter vivo. Então, esse seria o conhecimento básico e mais relevante. Um outro ponto fundamental é a vida em grupo. Para o cavalo, a vida em grupo, um pouco diferente talvez do que a gente está acostumado com a vida em grupo, não é simplesmente o convívio social. Mais importante que isso, a vida em grupo para o cavalo quer dizer segurança, é diluir o risco, ou seja, aumentar a probabilidade de sobrevivência. Isso é importante no nosso trabalho com cavalos, porque a partir do momento que é um animal gregário que vive em grupo, e quando eu vou trabalhar com ele, fica mais fácil interagir e entrar e fazer parte do grupo dos equinos.
E aqui a gente tem uma ferramenta, assim, um conhecimento extremamente importante. A principal arma ou a principal defesa de um cavalo chama-se fuga. Nós temos muitos relatos e ouvido muitos treinadores dizerem ou apresentarem ou mostrarem o conhecimento de que os animais, que os equinos são predados. Porém, no dia a dia, quando trabalham com os equinos, esses treinadores negligenciam ou esquecem ou não se portam da forma correta. Por quê? A principal defesa ou a principal arma que um cavalo tem chama-se fuga. E o tempo todo, quando a gente trabalha com o cavalo, eu preciso dar a opção de fuga para o cavalo. Isso é o que nos garante a tranquilidade do cavalo, é o que nos garante ganhar a confiança do cavalo e principalmente um trabalho cada vez mais relaxado e tranquilo. O cavalo, por ser um animal predado e por ter a fuga como principal defesa, é um animal que tem uma capacidade de percepção extremamente elevada, ou seja, alguns sons, cheiros que nós normalmente não sentimos, o cavalo consegue sentir, perceber e, consequentemente, se preparar para a fuga. Então é muito comum, por exemplo, durante uma cavalgada, inesperadamente o cavalo começa a ter algum tipo de reação ou ficar um pouco ansioso ou mudar o seu comportamento e, na verdade, talvez ele esteja, por exemplo, ouvindo algum som que nós ainda não escutamos e já esteja se preparando, talvez, caso necessário, para a fuga. Porém, e para nossa felicidade, ele é capaz de se adaptar a diferentes e divergentes situações. Isso quer dizer que facilita muito o nosso trabalho, porque uma vez que o cavalo é capaz de se adaptar a diferentes situações, nós poderemos trabalhar com ele com situações novas, diferentes que não fazem parte do cotidiano do cavalo. Um outro ponto fundamental é que existe uma hierarquia. E aqui eu vou abrir um pequeno parênteses, porque existe uma distorção muito grande, né? Porque as pessoas têm costume de ler romances que dizem respeito à doma ou treinamento de equinos e acabam transportando isso para a realidade. Então, baseado em estudo científico, a hierarquia dos cavalos, na verdade, ela existe. E tem vários trabalhos tentando mostrar como essa hierarquia funciona. O que se hoje tem de mais atual é que essa hierarquia ela é bilateral, ou seja, ela acontece entre dois indivíduos. Quer dizer o seguinte, se eu tenho três indivíduos, indivíduo A, indivíduo B e indivíduo C. O indivíduo A pode exercer uma hierarquia dominante sobre o indivíduo B e o B sobre o C. Porém, isso não quer dizer ou isso não implica que o A é dominante sobre o C, ou seja, deveria ter algum tipo de interação ou de confronto entre A e C para estabelecer também essa hierarquia. Então esse é um ponto-chave e que a gente não pode confundir quando estiver trabalhando com cavalos. E aí, para a gente fechar essa história do comportamento dos equinos, tem um outro ponto que também é um pouco polêmico, que seria a liderança. E quando a gente fala de equino, eu teria dois tipos de liderança principais. A liderança social, que é essa liderança desenvolvida ou mostrada ou apresentada principalmente pelos garanhões, e aí eles têm o papel de preservação da espécie, ou seja, formar o harém e garantir um pouco da segurança do grupo, principalmente contra predadores ou outros garanhões. E temos a hierarquia espacial, que para muitos, como eu falei nos romances, é uma hierarquia que diz respeito a onde comer, para onde se deslocar e que seria o papel de uma égua alfa. Mas em função do que eu acabei de falar da hierarquia bilateral, não tem como provar ou comprovar essa teoria na prática, ou seja, esse papel talvez não exista no dia a dia. O que acontece então? Como é que eles vão definir os locais? Esporadicamente, um ou outro animal, e obviamente nesse caso sim os animais mais experientes, podem direcionar o rebanho para um ou outro local. Bom, a gente vai dar um pequeno intervalo para depois voltar a falar realmente do aprendizado equino. Selaria RM em Confins, Minas Gerais, está presente com estande nas principais feiras e eventos agropecuários com a mais completa linha de produtos, como selas, chapéus, botas, embocaduras, enfim, com todo o aparato para cavalo e cavaleiro, produtos com qualidade e com o melhor preço. Selaria RM, entre em contato conosco, enviamos para todo o Brasil. Ligue para 31 99878 5284. Quem tem um cavalo tem tudo. Tem um companheiro fiel para o trabalho, ideal para os momentos de lazer. Um parceiro que pode se tornar um ídolo das pistas e do seu criatório. Por isso, cuidar da saúde do seu cavalo é missão de quem sabe que essa parceria vai muito além da relação homem-animal. É amizade, respeito
e amor. Drogavet, a farmácia de manipulação que proporciona o cuidado que o seu cavalo merece. Olá pessoal, meu nome é André Pinheiro, eu sou da terceira geração da minha família que trabalha com cavalos. Sempre trabalhei com doma, treinamento e apresentação de animais em competição. Já tenho campeonatos nacionais em animais montados e puxados e agora eu estou trabalhando com cursos e consultorias, qualificando mão de obras, sempre priorizando pelo bem-estar animal. Este curso que eu preparei para vocês é sobre técnicas de cabrichamento em potros ao pé. Esse projeto de cursos é para você, treinador de potros, você que comprou um animal agora ou simplesmente um usuário que quer você mesmo iniciar o cabrichamento do seu animal. Cursos Net Marchador. Transmitimos conhecimento. A Equine Basic, representante nacional dos laboratórios do Pra Nutrição, foi criada com o objetivo de atender a demanda crescente de suplementação e nutrição equina no mercado brasileiro. São diversos produtos para atender a necessidade dos criadores, como Omega Max, indicado para potros na fase de crescimento, garanhões e éguas na fase de reprodução, Duprafer, suplemento vitamínico ideal para a oxigenação do organismo do animal, Maltodex. É uma fonte de energia que dura mais tempo, pois é absorvida lentamente pelo organismo do animal. Equine Basic ajuda você a melhorar a performance do seu animal. Continuando então, agora a gente vai abordar o aprendizado propriamente dito, ou seja, como eu posso usar o comportamento equino a favor do homem. Essa seria uma pergunta extremamente importante e que facilitaria muito o trabalho. O primeiro ponto, e aí fundamental, é entender como o cavalo pensa. Hoje é comum no Brasil o treinamento se basear basicamente em exercícios, programas, planilhas, tabelas e assim por diante. Mas poucas pessoas estão realmente interessadas em entender como funciona a mente do cavalo. E o trabalho deveria se basear no trabalho da mente, buscar um cavalo mais relaxado e mais capaz de aprender e, consequentemente, ao longo da apresentação vocês vão entender o porquê disso, eu teria resultados melhores no trabalho diário com os cavalos. Um ponto-chave seria entender a cognição equina. O que é isso? A cognição é a forma como o cavalo processa as informações do meio. Então, a partir desse processamento das informações do meio, o cavalo vai criar respostas a diferentes estímulos. E, normalmente, para o cavalo, essas respostas são muito simples. São simplesmente tentativas de se manter vivo ou respostas que facilitem a sua sobrevivência. Então, esse é um ponto que vai fazer muita diferença em entender como funciona a cognição equina no trabalho diário. É muito comum as pessoas superestimarem a inteligência do cavalo. Então, é muito comum a gente ouvir treinadores, por exemplo, argumentando que o cavalo planejou ou arquitetou um plano para poder, por exemplo, dar um coice, morder, etc. Olha lá, tá vendo? Está se preparando, ele está pensando o que vai fazer. Não, isso não acontece na prática. Na verdade, o cavalo não é capaz de fazer esse plano, de bolar uma estratégia para poder nos ameaçar ou poder fazer alguma coisa de ruim ou errada com quem estiver treinando ou apresentando esse cavalo. Isso é tudo uma forma do treinador se defender e justificar o erro, talvez do seu trabalho, do seu posicionamento, e transferir esse erro para o cavalo. Quando a gente passa especificamente para o aprendizado, e aí a gente vai levantar 4 pontos muito importantes. Seria como trabalhar o cavalo. O primeiro deles seria a habituação. O que é a habituação? A habituação é diminuir a resposta, ou diminuir a intensidade de uma resposta frente a um estímulo. O que é isso? Não é raro, e aí eu acho que todos vão poder lembrar ou visualizar isso quando eu falar, se a gente chegar em áreas e tem cavalo que, por exemplo, não deixa colocar o cabresto. Tem cavalo que não deixa pegar na orelha. Tem cavalo que não deixa pegar na boca. O que é isso? Isso é falta de habituação. O que seria habituação? Trabalhar até que o cavalo aceite esse tipo de lida diária, ou seja, diminuir a resposta negativa que o cavalo tem em frente a um determinado estímulo, por exemplo, pegar nas orelhas. Um outro ponto, e aí discutindo um pouquinho, finalizando a habituação,
muita gente tem medo, muitos treinadores têm medo de habituar o cavalo demais ou dessensibilizar o cavalo demais e esse cavalo acabar ficando um cavalo que não responde aos estímulos. Por isso existe a sensibilização. O que seria a sensibilização? O oposto do que a gente falou na habituação, a sensibilização seria, basicamente, aumentar a resposta a um determinado estímulo. O que é isso? Por exemplo, se eu quero que o meu cavalo se mova para frente, o simples fato de inclinar um pouco o corpo ou de estimular um pouquinho com a rédea ou de mandar um beijo com a boca deveria ser o suficiente para que esse cavalo iniciasse o treinamento. Então a gente vai ver que com a sensibilização eu consigo ter um cavalo que responde de forma mais sensível e mais prontamente aos comandos. Outro ponto chave aqui no trabalho seria condicionamento operante. O que é o condicionamento operante? Basicamente, a gente tem outros reforços, mas o condicionamento operante, no caso dos equinos, se baseia em 2 pontos fundamentais. Reforço positivo e reforço negativo. E, por fim, a punição. O que seria um reforço positivo? Reforço positivo seria você premiar o cavalo por alguma atitude que ele tenha feito desejada. Exemplo, eu peço o cavalo para, por exemplo, me seguir e ele me segue, eu dou para ele alguma guloseima, por exemplo. Isso seria um reforço positivo. No treinamento de cavalos, esse tipo de reforço ele é pouco utilizado e é mais utilizado para cavalos de circo, etc., ou para cavalos que aprendem alguns truques. Por quê? Para quem realmente conhece de cavalo, o reforço positivo acaba reforçando um comportamento ruim. Qual seria esse? O cavalo começa a perder o limite e começa a achar que em qualquer momento ele pode ter aquela guloseima, aquele prêmio. Então esse não é normalmente um reforço usado no dia a dia com o trabalho com cavalos. Porém, o que se usa? Se usa muito reforço negativo. E não é porque o nome diz que é negativo que a gente tem que se preocupar em usar o reforço negativo. Reforço negativo nada mais é do que a gente colocar um desconforto, uma situação que gera um incômodo ao cavalo e a partir do momento que o cavalo responda a esse incômodo, fazendo o que a gente quer, você imediatamente retira esse incômodo. Eu disse imediatamente, porque é comum a gente colocar um incômodo e esquecer que esse incômodo tem que sair quando o cavalo faz a coisa correta. E por fim a gente tem a punição. E a gente vai achar, tanto de treinadores quanto as pessoas dessa questão da humanização que eu tinha falado no início, que tem muito receio da punição. Por quê? Porque na nossa cabeça, punição está muito relacionada ao quê? A agressão física. E não necessariamente a punição precisa ser uma agressão física. A punição pode ser, por exemplo, aumentar o tom de voz, ou dar um passo na direção do cavalo, ou uma coisa muito mais sutil até. Bom, o que é importante a gente saber da punição? Que a partir do momento, quando é que ela é empregada quando o cavalo apresenta algum comportamento totalmente indesejado. Então, exemplo, o cavalo te dá um coice, mas eu estou dizendo que o cavalo dá um coice na pessoa, não ele dá um coice aleatoriamente no ar, etc. Isso poderia ser um motivo para uma punição. O cavalo tenta te morder ou até efetivamente às vezes consegue morder. Isso seria um outro ponto para uma punição. Então, a punição deveria ser um estímulo para cessar um comportamento indesejável ou negativo. Bom, e por fim, em relação ao aprendizado, a outra ferramenta dos 4 itens seria o aprendizado clássico. O que é o aprendizado clássico? É a gente colocar um estímulo que não faz sentido biológico para o cavalo. Exemplo, a palavra ou, que significaria o cavalo parar. Isso faz significado para a gente, mas não para o cavalo. Como é que eu posso usar então o condicionamento clássico? Eu vou usar a palavra ou e imediatamente na sequência eu vou acionar um comando que o cavalo já conheça, como por exemplo, puxar as rédeas, que indicaria a parada. E a partir da repetição e do treinamento, esse comando passaria a fazer sentido para o cavalo. Porém, o aprendizado clássico, ou melhor, o condicionamento clássico, ele é mais exceção do que regra no treinamento dos equinos. Então, ele deveria ser mais detalhe. É muito comum também as pessoas falarem muito, por exemplo, elas querem trabalhar o cavalo a passo, trote e galope no redondel. E coloca o cavalo no redondel e fica trote, 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 trote. O que nós estamos fazendo quando eu falo isso? Eu estou dessensibilizando o cavalo para a palavra trote e não condicionando o cavalo a andar no trote. Então isso é um ponto importante quando se trabalha com condicionamento clássico. Bom, se a gente falou que é importante comunicar bem com os cavalos, qual a linguagem então que eu devo me comunicar com os cavalos? Qual a linguagem que eu devo me comunicar com os cavalos? Hoje está na era das mídias sociais, Instagram, Facebook, etc. E eu acho que isso aqui é importante para o cavalo. Por quê? Quem está acostumado a trabalhar com essas mídias sociais acaba perdendo um pouco da capacidade de se comunicar de forma não verbal. Estou dizendo uma comunicação que não é escrita.
e, consequentemente, a gente acaba perdendo um pouco a habilidade de interagir com o cavalo. E isso é um ponto importante, por quê? Porque a gente deve trabalhar com o cavalo com linguagem corporal. E quando a gente fala de linguagem corporal, gente, não é simplesmente a forma como movimenta as mãos, a cabeça, não. É tudo que o seu corpo faz. Então é toda a sua atitude, é como você se movimenta, é a velocidade que você se movimenta, em qual direção você se movimenta e assim por diante. E como eu falei lá no início, nós somos predadores e temos o hábito de nos portar como predadores, diferente dos equinos. Por quê? Porque os equinos são predados e eu preciso transferir a linguagem de predador para predado para poder interagir e trabalhar bem com os equinos. Bom, baseado na linguagem corporal, eu preciso pensar o seguinte, eu preciso ensinar alguma coisa para o cavalo. Como é que isso pode ser mais fácil para ele? Primeiro, a nossa comunicação tem que ser muito clara, não pode ser sutil, principalmente no início do treinamento. Então, quando a gente está treinando um cavalo, no início do treinamento, eu quero, por exemplo, que o meu cavalo vire para a direita. Eu preciso dar um sinal muito claro para o cavalo que eu quero que ele venha para a direita. As pessoas acham que um cavalo recém-iniciado, que ele deveria já responder de forma sutil a um comando. Isso não é verdade. Esse cavalo vai ganhar a sutileza ou o refinamento com o passar do tempo. Então, a primeira dica, trabalhe os comandos de forma muito clara para o cavalo. Mostre para ele realmente o que você quer, porque muitas vezes o cavalo não faz o que a gente quer porque ele não entendeu o nosso comando. E tem uma frase que eu acho ela extremamente importante. Peça frequentemente, fique feliz com pouco e recompense sempre. Nós somos mestres para pedir. Temos uma dificuldade muito grande de ficar feliz com pouco. E o que dirá então recompensar? Então esse é um problema que nós temos muito grave. No cavalo é importante saber o seguinte, eu preciso pedir de forma fácil e a menor tentativa do cavalo em responder ao meu estímulo, eu preciso dar um alívio para o cavalo entender que ele fez a coisa correta. E à medida que eu vou avançando no treinamento, eu posso ir cada vez exigindo mais do cavalo e que ele me dê uma resposta cada vez mais precisa e de melhor qualidade. Gaste tempo onde ele gasta. Isso quer dizer o quê? Eu não posso confundir um pouco o cavalo. Quando eu vou pedir para o cavalo alguma coisa, cada comando que eu solicito ao cavalo, ele deve gerar uma única resposta. Então eu não posso querer que eu estimule o cavalo e que ele me dê mais de uma resposta diferente com o mesmo comando. Isso é uma forma de não confundir e não dificultar a vida do cavalo no dia a dia do treinamento. Outra dica no treinamento é treinar um comando ou uma resposta para cada comando. O que quer dizer isso? Quando eu peço, por exemplo, colecionar a rédea direita ou esquerda, eu tenho que deixar muito claro para o cavalo que naquele momento eu quero que ele flexione o pescoço, por exemplo. Quando eu encosto minha perna, eu quero mostrar para o cavalo que ele tem que aumentar a sua impulsão, aumentar a sua energia para frente e assim por diante. Eu preciso trabalhar isso, eu não posso perder a capacidade do cavalo de interpretar as nossas respostas, os nossos estímulos. Lembra no início, quando eu falei da cognição, o cavalo busca o caminho mais curto para a sua sobrevivência ou para o seu conforto. A gente precisa ter consistência no trabalho. Por quê? Para os cavalos, a facilidade de aprendizado está muito relacionada ao quem trabalha o cavalo, como trabalha o cavalo, onde trabalha o cavalo, ou seja, o cavalo é um animal de rotina. Então, por exemplo, um cavalo que foi treinado redondel, pista, redondel, pista, redondel, pista, quando ele sai pela primeira vez para um trabalho a campo, normalmente esse cavalo costuma estranhar tudo, ele reage a qualquer tipo de movimento. Na verdade, esse trabalho fora o extra pista, o extra redondel, ele não serve simplesmente para acalmar, como muita gente diz, não. Ele serve principalmente para preparar o cavalo para trabalhar em situações diferentes da que ele está acostumado no dia a dia. Isso quer dizer o quê? Quando eu tirar esse cavalo para uma competição, ele já está mais preparado para lidar com situações adversas ou diferentes do cotidiano dele. Treinar a persistência. Esse eu acho que a gente vale abrir um parêntese. Por quê? O que é treinar a persistência? Eu pedir algo para um cavalo e o cavalo manter fazendo algo que eu pedi. Isso tem tudo a ver com treinamento. Então, vamos extrapolar um pouco hoje para o manga larga machador ou para as raças de macho de uma forma geral. Estou pensando num cavalo de pista. A gente está o tempo inteiro dando uma ajuda para o cavalo. E é importante fazer o seguinte, o cavalo precisa saber se portar naquela atitude, naquela movimentação, mesmo sem o estímulo do cavaleiro. Isso faz parte do treinamento. Hoje eu vejo como um problema a falta de treinamento para a persistência. A persistência é porque a gente mantém o cavalo na posição diferente de ensinar o cavalo a se manter naquela posição desejada. E isso vai fazer muita diferença no treinamento. Evitar respostas de fuga. E aqui eu já vou fazer literalmente uma crítica.
Quando a gente pega, por exemplo, um cavalo apresentado na morfologia, é muito comum a gente ver, por vezes, o treinador, o apresentador ameaçando o cavalo com a corda ou até mesmo, às vezes, usando a corda de forma indevida no cavalo. Esse tipo de treinamento, ele coloca o cavalo numa situação de medo e de fuga o tempo inteiro. É interessante, obviamente, que a gente tenha o cavalo atento, mas essa atenção tem que ser conquistada de outra forma que não incitar o tempo todo a resposta de fuga. Então, isso é um ponto que demanda um pouco de trabalho, que obviamente que vai exigir um conhecimento um pouco maior do aprendizado, mas que vai fazer muita diferença para a cabeça do cavalo e, consequentemente, diminuir, inclusive, outras reações e outras maneiras de treinar, inclusive sobre a sela. Porém, a gente falou que eu quero evitar a resposta de fuga, mas um nível mínimo de excitação é importante. Por que o nível de excitação é importante? Porque se a gente está totalmente relaxado, o aprendizado ele é um pouco menor. Porém, quando a gente tem um cavalo com um nível pequeno de excitação, isso quer dizer o seguinte, que ele está mais atento e, consequentemente, está mais preparado para entender ou para absorver o comando que a gente está ensinando para ele. Então, é importante que eu tenha um mínimo de estresse, porém, esse estresse não pode ser demais para perder ou para tirar a concentração ou o foco do cavalo e incitar nele a necessidade de sobrevivência. Bom, eu acho que, para a gente já finalizando, uma frase extremamente importante para a gente, especialmente da Connect Horse. A frustração termina onde o conhecimento começa. O que quer dizer isso? O conhecimento, e o conhecimento com base científica, e obviamente o conhecimento prático da aplicação das técnicas, ele é fundamental para impedir erros durante o percurso do treinamento de um cavalo. É a partir desse conhecimento que realmente a gente consegue trabalhar um cavalo da forma correta e tirar dele o melhor possível. Bom, por hoje é só, eu queria agradecer a atenção. Espero que eu tenha conseguido não transmitir talvez o conhecimento, mas principalmente despertar o interesse em estudar um pouco mais, em aprender um pouco mais desse assunto. Eu acho que esse assunto, para quem se esforçar um pouco para entender melhor, vai melhorar com certeza seus resultados. Eu queria agradecer. Vamos colocar à disposição o nosso site, connecthorse.com.br. Para quem quiser tirar dúvida, pode mandar as dúvidas para lá, pode mandar dúvidas aqui para o Net Machador. A gente está à disposição para poder responder e muito obrigado pela atenção.